oferenda religiosa, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a liturgia dessa sexta-feira das têmporas, da primeira semana da Quaresma, traz para nós, como uma liturgia quaresmal que é muito rica, né, de ensinamentos, traz para nós uma importante instrução. A primeira leitura do profeta Ezequiel, e que nos lembra a nossa responsabilidade pelas nossas ações, a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas. Cada um vai pagar pelo seu pecado, pelo seu erro, é responsável pela sua ação. E nos fala sobre algo muito importante, que é a nossa perseverança. A leitura espiritual de hoje, desse livro da Quaresma, faz menção disso, a nossa perseverança. E traz essa pergunta, não é por acaso eu quero, né, Deus falando por meio do profeta, eu quero a morte do pecador, eu não quero senão que ele viva, né, e que alcance o perdão. E por meio do profeta, nosso Senhor vai dizendo, aquele que mesmo que carregado de pecados, mas se arrepende do seu pecado, faz penitência por eles e vive, né, na justiça, na virtude, receberá de Deus a recompensa, o seu pecado não será lembrado. Mas aquele que durante algum tempo, né, pratica a virtude, mas depois desanima e deixa para trás a virtude e escolhe o caminho do pecado e morre nele, vai se condenar. Mas ele fez o bem durante muito tempo, mas não foi perseverante até o fim. Não foi constante, não foi perseverante. Por isso uma graça para nós, pedimos a Deus a graça da nossa perseverança final. A graça de nós perseverarmos até o fim de nossas vidas. O tempo quaresmal, a igreja nos convida, e muita gente ouve o convite da igreja, se aproxima, vem se confessar, torna-se, né, recebe a graça de Deus, né, volta à mesa da Sagrada Comunhão, mas muitos, depois que passa o tempo quaresmal, passa a celebração da Páscoa, né, se afastam novamente dos sacramentos, se distanciam da Santa Missa e voltam à vida, né, comum do pecado. É importante nós celebrarmos a Páscoa, é importante nós cumprirmos o mandamento da igreja, a confissão e a comunhão por ocasião da Páscoa da Ressurreição. É esse momento tão importante, mas é muito importante a nossa constância, a nossa perseverança. Não só que nós tenhamos alguns momentos na graça de Deus, mas que procuremos, contando com a graça de Deus, viver sempre perseverante na sua graça, na sua bondade, para que quando nosso Senhor vier nos chamar, nós estejamos prontos para Ele, nós nos apresentarmos. O Evangelho que São João nos apresenta hoje, Jesus curou um homem. O povo de Deus, ali no meio do povo de Deus acontecia muitos milagres. E ali havia, próximo ao templo, uma porta do templo chamada Betsaida, onde ali havia uma piscina e de tempos em tempos passava um anjo e movimentava a água daquela piscina. E o primeiro que descesse era curado de toda e qualquer enfermidade. Muitos fatos, né, do Antigo Testamento são figurativos para nós. E aquele homem estava ali há 38 anos, como Jesus o abordou e perguntou, por que você está aí? Ele disse, eu estou aqui, mas ele tinha deficiência, dificuldade para andar, e até que ele se movimentava para tentar, alguém descia à frente e era curado à sua frente, ele tinha que esperar a próxima vez. E não se sabia exatamente quando seria que aconteceria esse movimento, a passagem do anjo para o movimento da água. E nosso Senhor é aquele que vem trazer a cura, é aquele que vem trazer o perdão, que vem nos trazer a salvação. E a partir do momento que ele conhece nosso Senhor, e nosso Senhor está presente na sua vida, sem qualquer outra coisa, sem qualquer movimento de água, qualquer outra coisa, ele é prontamente curado. E também para nós, se nós temos a presença de nosso Senhor em nossa vida, se nós temos Jesus, nós temos tudo. Em nosso Senhor encontramos o perdão, em Jesus encontramos a misericórdia, nele encontramos a salvação. E a enfermidade daquele homem, como o Evangelho nos apresenta, é figura também do pecado. Ele se encontra, porque Jesus mandou que ele levantasse, carregasse a sua cama, a sua maca e voltasse para casa. E os
muitos fariseus o abordaram, porque era um sábado e o Antigo Testamento guardava-se o preceito do sábado, antes da ressurreição de nosso Senhor, e o abordaram que ele não podia fazer aquele esforço, aquele trabalho de levar a sua maca para casa. E ele disse, aquele que me curou, me disse para eu levar a minha ir para casa e levar a minha cama, a minha maca. Disse, quem foi que te curou? Ele ainda não sabia dizer. Teve aquele primeiro contato com o nosso Senhor, mas ainda não sabia dizer. Depois Jesus se encontrou com ele de novo. E falou, foi eu que te curei. Aí falou sobre ele, sobre Jesus. E agora ele conheceu Jesus, aquele que lhe trouxe a saúde. Mas nosso Senhor lhe disse algo importante. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Depois da enfermidade, a morte. E é figurativo para nós, tendo sido curados por nosso Senhor, não voltarmos ao pecado, não voltarmos à mesma condição de vida, para não nos acontecer algo pior que pode ser, que é perder a nossa alma. Por isso que, falei um pouquinho sobre isso na reflexão do primeiro domingo, o sacramento da confissão tem que ser não só para nós buscarmos estar na graça de Deus, para podermos comungar, mas olharmos como esse instrumento, um caminho de Deus para a nossa conversão, a nossa mudança. E a grande mensagem da igreja no tempo quaresmal. A igreja procura também apresentar para nós os sinais, nos leva a refletir a imagem de piedosa imagem de Nossa Senhora das Dores, nos leva a contemplar Jesus, flagelado, coroado de espinhos. Tudo isso para mover o nosso coração, os nossos sentimentos e nos dispor a trilharmos realmente esse caminho de conversão. Portanto, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, essa graça, a graça da nossa perseverança. Nós vamos adentrar o mês de março, que é o mês de São José, sempre coincide com a grande mensagem quaresmal, e São José, que é patrono da boa morte. E uma graça que nós podemos e devemos pedir a São José é a graça da nossa perseverança final, a graça de uma boa morte, de morrermos na graça de Deus, morrermos perseverantes na fé, morrermos filhos da igreja, morrermos assistidos pelos sacramentos da igreja. É um privilégio que nós podemos receber, devemos pedir para que Deus nos conceda também essa graça, esse dom. E o quanto isso prepara o coração daquele que vai partir para a eternidade, e conforta também o coração daqueles que ficam, dos familiares, que tranquilizam também o seu coração, sabendo que o seu parente, o seu ente querido recebeu os sacramentos da igreja, foi assistido pelos sacramentos da igreja e preparou-se para a eternidade. Que Nossa Senhora, que São José nos alcance de Deus para nós essa graça da perseverança final, para um dia todos nós contemplarmos a Deus no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.